Olá, tenho 49 anos. Infelizmente, não posso me identificar nesse relato. Então vocês podem me chamar aqui de Aline. E por motivos pessoais, também não posso falar o nome da cidade em que ocorreu esse fato. Mas foi no estado de Minas Gerais, no ano de 1991. Eu nasci filha de fazendeiro. Era filha única. Minha mãe era uma mulher muito gentil, gentil até demais, e chegava a ser boba de tamanha gentileza. Já o meu pai era um homem muito carrancudo, ignorante e valentão, assim como os demais fazendeiros da região. Quando eu era criança, eu tinha um melhor amigo, o qual chamarei aqui de Arthur. Ele era filho bastardo do fazendeiro da fazenda vizinha. Ele teve uma infância complicada, pois era filho de um estupro. Sua mãe estava sozinha em casa quando o irmão do marido, cunhado dela, chegou e a estuprou. E disse que se ela contasse para o marido, ele a mataria. Uns meses se passou e depois que ela apresentou sinal de gravidez, foi obrigada a contar para o marido toda a verdade. Ele queria matar o irmão, porém não foi possível, pois ele havia se mudado para São Paulo. A mãe de Arthur queria abortá-lo, mas o marido era muito religioso e disse que não. E assim, eles passaram a criar a criança como se fosse seu filho. Porém, em vez de amor, o dava todo o desprezo por ser um filho bastardo. Arthur também era desprezado pelos 4 irmãos, por ser o mais bonito e forte entre eles. Quando a família ia almoçar, Arthur comia afastado da mesa, ou tinha que esperar todos comerem para depois ele se alimentar. Suas roupas eram as roupas que não serviam mais nos irmãos, e ele apanhava da mãe com frequência, e ela vivia sempre falando que o odiava. O marido da mãe sempre o defendia, e tratava ele como um filho, mesmo não sendo seu pai legítimo. Ele o amava de coração. Arthur era um garoto de alma pura e gentil. Ele amava as pessoas e a natureza. Ele me ensinou a pescar, a andar de bicicleta, a subir em árvores, dentre outras coisas. Ele era meu melhor amigo. Minha mãe gostava bastante dele. Porém, meu pai me proibia de andar com ele. Mas, mesmo assim, eu andava sem ele saber. Um certo dia, o marido da mãe de Arthur precisou viajar a negócios. E só foi o homem sair que a mãe dele colocou ele para fora de casa, a vassouradas. Ele estava chorando e muito abalado. Então eu disse para ele ficar no celeiro da minha casa escondido. E assim ele ficou até o marido da sua mãe voltar de viagem e descobrir o que aconteceu. Ele ficou com tanta raiva que disse para ela sair e só voltar quando encontrasse o garoto. E foi quando ela disse ao marido: "Ele não é seu filho." O homem a virou um soco na boca e ela caiu no chão desacordada. O marido disse que não, que ele não era seu filho, mas era um ser humano. Eu e Arthur tínhamos a mesma idade. Os anos se passaram e já tínhamos 15 anos. Bom, sabe como são as mulheres, né? Eu já estava apaixonado por ele e tinha certeza que ele sentia o mesmo por mim. Então resolvi declarar o meu amor a Arthur. Mas ele disse que era impossível de ficarmos juntos. Disse que eu era filha rica de fazendeiro e ele era apenas um bastardo. Então eu disse que quando fizesse 18 anos, nós iríamos fugir e se casar. E ele concordou. O tempo passou e o marido da mãe de Arthur estava com um tumor no estômago. Então, em seus últimos dias de vida, ele deu um livro a Arthur e disse que naquele livro tinha um conteúdo de vida e também de morte, e que Arthur fizesse bom uso do livro para o bem. Arthur nunca me contou o que tinha no livro, pois ele dizia que o livro só poderia ter um único dono, e que após a morte do dono, o livro escolheria outro portador. Após a morte do marido da mãe de Arthur, ele passou a sofrer muito nas mãos da mãe, e logo que eu fiz 18 anos, estava decidida a me casar com ele. Iríamos fugir e nunca mais voltar ali.
Depois de um tempo, eu fiquei sabendo que o meu pai estava endividado e ia perder a fazenda. Então a sua única solução foi me fazer casar, forçada com um fazendeiro rico. Eu tinha 18 anos na época, e aquele fazendeiro rico tinha 55. Eu fui vendida pelo meu pai. Estava me sentindo um lixo. Aquele homem pagou todas as dívidas do meu pai e dava uma boa quantia em dinheiro a ele todos os meses. Meu pai estava feliz e eu infeliz. Aquele homem me levou para o sítio dele. Tinha relações sexuais comigo de forma violenta e me humilhava em público e no meio dos seus empregados. Ele passou a me trancar dentro de casa e uma vez, quando eu disse que queria visitar a minha mãe, ele me bateu e foi preciso as mulheres que trabalhavam na casa o segurar, senão ele me mataria. Certo dia, suas criações de porco e cabra estavam sendo atacadas durante a noite. Ele deixou alguns empregados vigiando e os homens disseram ter visto uma criatura semelhante a um cachorro, só que 2 vezes maior rondando o sítio durante a noite. Eles disseram que essa criatura, quando os viram, deu um uivo assustador e entrou mato adentro. A partir daí, os empregados não tiveram mais coragem de ficar de guarda durante as noites. E depois disso, os ataques se tornaram frequentes. Meu marido disse que eu estava atraindo a maldição para suas terras. Ele me acusou de ser bruxa e passou a me bater com mais frequência. Um dia, pedi a uma empregada de confiança para ela levar um recado para Arthur, para ele me encontrar de madrugada assim que meu marido estivesse dormindo, pois iríamos fugir. E assim foi combinado. Ele me encontraria fora da fazenda às 3 da manhã e fugiríamos. Só que a empregada que me ajudou contou todo o plano para o meu marido, que fingiu estar dormindo e aguardou eu sair de casa. Logo que saí, ele me pegou na entrada da fazenda e começou a me bater ali mesmo. Ele me xingava dos piores nomes que vocês possam imaginar e me batia com muita violência. Chegou a quebrar o meu nariz e o meu braço. E foi quando de dentro do mato saiu aquilo. Aquilo era um ser terrivelmente assustador. Parecia um cachorro, só que era enorme e estava de 2 patas. Meu marido tentou correr, mas caiu para trás. E aquilo veio em minha direção, me cheirou e logo em seguida olhou para o meu marido e rosnou. Aquilo correu com uma velocidade incrível para cima do meu marido e com uma bocada o pegou pela perna e o jogou na cerca. E logo em seguida pulou em cima dele. Meu marido sempre andava com um punhal na cintura. Então ele tirou o punhal e começou a furar o bicho, que dava fortes urros, mas mesmo assim o atacava violentamente. Eu assisti toda a cena e em momento algum fiquei com medo, pois sabia que aquilo estava ali para me proteger. Um dos empregados que estavam ali próximo escutou os gritos do meu marido e correu de cavalo até o local. E assim que viu a criatura atacando meu marido, ele tirou a espingarda e deu um tiro certeiro na criatura, que logo largou a perna do meu marido e correu para o mato, cambaleando. Após esses acontecimentos, meu marido ficou um bom tempo de cama por causa dos ferimentos que foram bem graves. Aproveitei o momento e fui até a casa de Arthur, e quando cheguei lá, meu coração ficou em pedaços. O irmão mais velho dele disse que ele havia morrido. Disse que ele se meteu em briga com alguém, e a pessoa o esfaqueou e depois atirou nele. Disse que ele chegou em casa sem roupas e todo sujo de sangue e morreu, antes mesmo de chegar no hospital. Eu chorei muito, e aí então a minha ficha caiu. Logo tinha certeza que Arthur era a criatura que atacou meu marido para me proteger. Ele deu a sua vida por mim. O irmão de Arthur me chamou para entrar e disse que Arthur falou para ele, dia antes de morrer, que se alguma coisa acontecesse com ele, era para o seu irmão me dar aquele livro. Eu peguei o livro e fui para casa, e assim que abri, fiquei surpresa. Era um livro de magia
feitiços e conhecimentos dos antigos, mas o seu título inicial era Necronomicon, o feitiço dos Daimons. Passei a estudar esse livro. Seu conteúdo tinha rituais de invocações simples, feitiços de encantamento, bruxarias e até ensinava se transformar em fera com uma simples oração feita na mata sobre o tronco de uma árvore cortada, derramando seu próprio sangue com um punhal. Bom, não vou ficar dando detalhes aqui, mas creio que foi assim que Arthur conseguiu se transformar naquela fera. Depois que li esse livro, os meus olhos se abriram e o meu marido passou a me temer. Invoquei um espírito de nome Boone e ele me ajudou em minha vingança. Um dia, o meu marido disse que era para mim voltar para minha casa. E ele ia sair, e quando ele voltasse, não queria ver a minha cara em sua casa. Então eu disse, você só vai voltar para definhar e morrer. Ele não me deu ouvidos e saiu. Depois de algum tempo, ele bateu o carro na estrada e ficou paralítico e perdeu todo o movimento do pescoço para baixo. Eu tomei posse de tudo. Era a senhora da fazenda e mandava em todos os empregados. Quando meu marido recebeu alta e voltou para casa, eu disse no ouvido dele que ele não ia morrer tão cedo antes de pagar tudo que fez comigo e com meu amado. Dona Laura era a empregada que me entregou ao meu marido no dia da minha fuga. Eu mandei os meus homens de confiança a matarem. Ela foi cozida e alimentei o meu marido com a sua carne durante várias semanas. O tempo foi passando. Ele sofreu muito, mas muito mesmo nas minhas mãos. Até o dia que me cansei de tudo e queria mudar para a cidade grande. Queria me mudar para São Paulo, o lugar onde eu e Arthur sonhávamos em viver felizes para sempre. Bom, agora eu era rica, muito rica. Então pedi ao meu empregado que pegasse algumas abelhas e colocamos na boca do meu marido. Ele teve uma morte agonizante. Depois que tomei posse de tudo com a morte dele, eu peguei de volta tudo que ele havia dado para o meu pai, inclusive as terras. Meu pai, que me vendeu aquele homem, ficou sem nada. Minha mãe já havia falecido de pneumonia havia 6 meses. E meu pai foi para a rua, sem nenhum centavo. Me vinguei de todos que me fizeram mal. E hoje moro em São Paulo, tenho 3 filhos e vivo feliz com outro homem que tenho muito afeto, pois o amor de verdade só tive pela minha eterna paixão de infância. Boa noite a todos. Sou a Aline, do relato anterior. E o que vou relatar aqui para vocês são as palavras de Arthur, das quais ele deixou em seu diário. O mesmo foi me dado pelo seu irmão, há muito tempo atrás. Quando enviei o meu relato, eu percebi que muitas coisas ficou vaga. Então, eu vou narrar aqui a versão do Arthur, para que vocês possam tirar uma conclusão melhor. Vou resumir ao máximo a parte que todos vocês já sabem, e focar mais na história que se passou com Arthur, que era um lobisomem. Contarei o relato com as palavras de Arthur, que está em seu diário, o mesmo que eu tenho comigo até os dias de hoje. Vamos ao relato. Aqui estou mais um dia, sendo punido por coisas fúteis, coisas que sei que não fiz. A minha família me odeia, mas eu não os odeio. A pessoa a quem me refiro como pai é o único que me trata como um ser humano. Mas é incrível pensar que toda a família me odeia mais ainda pelo fato dele gostar de mim. Foi ele que me ensinou a ler e a escrever. Nunca frequentei uma escola, mas estou aprendendo muitas coisas com a Aline, a minha melhor amiga. Hoje é o meu aniversário de 15 anos, e a única pessoa que me dava os parabéns, além de Aline, e sempre tentava me agradar com algum presente, está muito doente, que é o meu pai adotivo. Ele não consegue mais se levantar da cama, e a minha mãe sempre diz que a culpa é minha, que sou amaldiçoado.
e que desde o dia que eu nasci, a família nunca mais foi feliz. O meu pai adotivo foi diagnosticado com uma doença grave, e o médico que o consultou disse que seu tempo de vida era curto. Ele estava em casa, já desenganado da vida. Engraçado que a minha mãe e os meus irmãos pareciam bem felizes e não se importavam muito com o meu pai adotivo. Era como se quisessem que ele morresse logo. Exceto um dos meus irmãos, o André. Não posso dizer que esse era como os outros, pois ele se importava muito com o nosso pai e nunca me desprezou igual os outros faziam, mas também nunca foi de se aproximar de mim. O que posso dizer é que ele era neutro. Hoje, no leito de morte do meu pai adotivo, ele me chamou e disse que, como presente de aniversário, ele me daria um dos seus livros, mas eu deveria o prometer duas coisas. Primeiro, que eu o escondesse e não deixasse ninguém o pegar. E segundo, que eu lesse e entendesse todo o seu conteúdo. Eu prometi que faria isso sim. Dei-lhe um abraço e nesse mesmo dia, por volta das 23 horas, ele faleceu. Após a morte do meu pai adotivo, eu comecei a trabalhar na feira e a minha mãe sempre ficava com todo o meu dinheiro. As minhas roupas são sempre as que não servem mais para os meus irmãos. E agora eu também tinha que trabalhar na plantação da fazenda. Então quase nunca me sobrava tempo para ler o tal livro. Em um dos meus encontros com a Aline, combinamos de ir embora daquele lugar assim que fizéssemos 18 anos, pois assim seríamos livres e ninguém poderia se meter em nossas vidas. O meu plano era outro. Digamos que eu pretendia fugir com a Aline naquela hora, mas ela me convenceu a esperar mais 3 anos. Hoje, depois de 1 ano, eu consegui ler e decifrar todo esse livro. Não vou anotar o seu nome aqui, pois vi que se trata de coisa séria. E a minha sorte é que ninguém da minha família, ou até daqui mesmo da região, se interessa por leitura ou livros. Mas se alguém pegasse esse livro comigo, com certeza o jogaria fora somente para me contrariar. Minhas anotações são bem sigilosas, pois faço questão de escrever com um típico garrancho, para que ninguém entenda a minha letra caso esse diário caia em mãos erradas. Acho que só a Aline consegue ler e entender a minha letra. Depois de ler esse livro pela 3ª vez, acho que finalmente estou pronto para praticar um pouco do que aprendi. Mas eu tenho medo de usar esses poderes para propósitos ruins, pois quando estou lendo esse livro, pensamentos malignos passam pela minha cabeça. Um desses pensamentos é para me vingar de todos que me fizeram mal. Não sou esse tipo de pessoa. Eu não retribuo o mal com o mal. Mas às vezes acho que é isso que deixa as pessoas com mais ódio de mim. Hoje fiz 17 anos e hoje vou fazer o ritual do mentor espiritual. Peguei o passo a passo no livro e acho que estou pronto. Segundo o manuscrito, esse mentor vai me revelar todas as coisas que eu devo fazer para obter sucesso na vida. Bom, eu estava decidido a fazer isso, já que a minha mãe e os meus irmãos me tratam pior que os empregados, com exceção de André, o meu irmão mais velho. Como eu já disse, ele é neutro. Ele não me trata mal, mas também não me defende. Gostaria de registrar aqui as minhas experiências com o mentor espiritual, que fiz o ritual ontem para me encontrar com ele no plano astral. Não vou descrever o passo a passo, mas esse mentor é um bruxo que dá aulas de magia de forma coletiva. Eu fiz a projeção astral com o intuito de ir até ele, mas na verdade foi ele que veio até mim. Ele tem um grupo de aprendizes
e todos são ensinados por ele no mundo astral. Aprendi muitas coisas com esse bruxo. Não posso revelar aqui o seu nome, mas posso dizer que ele vive nas Filipinas. Eu não entendia a língua desse país, que é o inglês, mas esse meu mentor falava na minha mente. Era como se tudo que ele quisesse, era como se tudo que ele quisesse me dizer viesse à minha mente, e vice-versa. Fui punido várias vezes por esse mentor, pois ele dizia que eu era muito inocente e bondoso, e o mundo não tem espaço para bondade e caridade. Ele me deu o exemplo de Jesus, que foi tentar ser bonzinho demais e pagou por todos os pecados do mundo. Ele disse que eu não era Jesus, e quanto mais eu tentasse mostrar bondade, mais as pessoas aproveitariam de mim e me odiariam. Ele me disse que eu deveria pagar com a mesma moeda, ser bom para os que me eram bons, e cruel para os que me desejassem o mal. Ele me ensinou um ritual que iria me ajudar bastante a botar para fora a minha raiva. Este ritual consistia em eu ir à meia-noite em um tronco de árvore partido em uma mata, de preferência em noites de lua cheia. Ele disse que eu deveria meditar em todas as injustiças que já passei em minha vida e tentar expor a minha raiva ao máximo. Em seguida, eu deveria fazer um corte em meu dedo com um punhal virgem e derramar o sangue sobre o tronco da árvore. Depois eu deveria começar a orar o Pai Nosso de trás para frente. E quando eu começasse a sentir algo estranho com o meu corpo, eu deveria cravar o punhal no tronco da árvore. E assim eu fiz. Comecei a sentir uma fúria extrema. Em seguida, o meu corpo parecia que pegava fogo. Rapidamente eu cravei o punhal no tronco da árvore. E só me lembro de acordar no outro dia, por volta das 6 horas da manhã, próximo a um lago que ficava a uns 2 quilômetros dali. Voltei ao local e retirei o punhal do tronco da árvore e o guardei. Não sei o que aconteceu, mas eu amei a sensação. Era como se todo o meu ódio me desse uma sensação de força, poder e velocidade. Era como se naquele momento eu estivesse acima de qualquer pessoa. Bom, eu não me lembro o que fiz naquela noite depois disso, mas sei que me transformei em algo, pois quando acordei estava com sangue na boca, que não era meu, e toda a minha roupa estava rasgada em trapos. Com o passar do tempo, o meu mentor me disse que com esse ritual eu passaria a me transformar em uma besta da noite, onde todos passariam a me temer e eu estaria acima de qualquer um, e que toda vez que eu quisesse me transformar, eu deveria ir durante a noite nesse tronco de árvore e cravar o punhal. Passei a fazer isso com frequência. Amava aquela sensação de poder. Outra coisa que me deixava feliz era que parte daquela força permanecia em mim durante o dia, quando eu estava no meu estado de humano. Certa vez, aconteceu o pior acidente de todos. Eu sabia que durante as transformações eu me alimentava de galinhas, porcos e animais de pequeno porte. Mas foi aí que tudo veio a desmoronar. Em uma dessas noites, eu havia acordado da transformação durante o dia. Certa vez, eu havia acordado de uma dessas transformações durante o dia. Eu estava bem dentro da mata. Então peguei a minha roupa de onde eu havia deixado e vesti, pois sempre tirava a roupa antes de me transformar, para não perder a mesma. Quando voltei para o sítio, lá estava o meu cachorro morto, com vários hematomas pelo corpo. Eu amava aquele cachorro, ainda mais pelo fato de ter sido a Aline que me deu ele há 4 anos atrás. Todos disseram que deveria ser alguma onça que fez isso com o pobre cão, mas eu sabia muito bem o que aconteceu. Jurei
nunca mais me transformar novamente. O meu mentor disse que eu deveria sim me transformar, pois essa era a única forma de eu aprender a lidar com os meus problemas. Eu disse que nunca mais faria isso, e foi quando ele me revelou algo macabro. Ele disse que o meu pai adotivo faleceu porque a minha mãe fez um forte trabalho de magia negra para que ele morresse, pois ela o odiava e queria ficar com as suas terras. Ele disse também que eu nunca fui fruto de um estupro, pois a minha mãe tinha relações sexuais frequentes com o meu tio há muitos anos antes de eu nascer. Ela só passou a me odiar porque o meu tio a trocou por outra mulher mais nova e mais bonita. Então ela inventou essa história toda de estupro e passou a descontar a raiva que ela tinha do meu tio em mim. Ah, isso foi a gota d'água. Estava decidido a matar aquela mulher que dizia ser a minha mãe. Esperei a noite cair e fui para o mato me transformar naquela criatura da noite. E armei uma tocaia para essa mulher, pois ela tinha acabado de arrumar um namorado. E os dois naquela noite haviam saído para uma festa. Ela teria que voltar alguma hora da noite para casa. E esse seria o momento mais oportuno de eu a surpreender e a matar. Naquela noite, eu me transformei na fera. Nas primeiras vezes que me transformava, eu literalmente perdi a consciência. Mas, com o tempo, eu fui me acostumando e já conseguia ficar consciente durante as transformações. Antes de me transformar na fera, eu relutei muito, pois era incapaz de machucar um ser humano. Mas, por pressão do meu mentor, acabei me transformando. Assim que me transformei, me escondi em um matagal próximo à fazenda. E quando deu por volta de 2 horas da manhã, passava pela estrada de terra a minha mãe e um rapaz que estava com ela. Eu estava a uns 300 metros dos dois, e foi quando escutei ela dizer para o rapaz: "Está um fedor de cachorro molhado por aqui? O que será?" E ele respondeu: "Deve ser algum vira-lata que tomou chuva. Não vamos nos importar com isso." Quando eu estava no meu estado de fera, eu podia escutar e sentir cheiros além da capacidade humana. Não entendi o porquê eles estavam a pé, mas foi quando a minha mãe disse: "Quer que eu chame algum dos empregados da fazenda para te ajudar a desatolar o seu carro?" E ele respondeu: "Não precisa. A noite está ótima para se fazer uma caminhada." E ela logo disse: "Você vai caminhar até o seu sítio? São mais de 3 quilômetros." E ele respondeu: "Tudo bem, estou precisando fazer alguns exercícios físicos mesmos." Após ele dizer isso, ambos riram, se beijaram, se despediram e a minha mãe passou pela porteira da fazenda. Nesse momento, eu tive que ser super rápido, pois dentro da fazenda havia alguns capatazes que faziam a ronda noturna. Então eu só esperei ela se distanciar um pouco e pulei a porteira e parei a uma distância de 2 metros dela. Ela percebeu a minha silhueta e rapidamente olhou para trás. E assim que ela me viu, ela olhou diretamente em meus olhos e deu um grito de pavor. Em milésimos de segundos, eu a golpeei na cabeça e ela caiu desacordada. Em seguida, eu ouvi um tiro. Era um dos capatazes da fazenda que fazia a ronda. Eu tive que correr dali às pressas, antes que ele me via. O meu plano de matar a minha mãe havia falhado, e logo corri para longe. O homem não conseguiu me ver claramente, e nem pôde vir atrás de mim, pois teve que socorrer a sua patroa.
No dia seguinte, cheguei em casa pela manhã e a notícia havia se espalhado que a minha mãe havia sido atacada por um jaguar. Ela ficou um bom tempo de cama se recuperando e eu tive que agir rápido. Usei um dos feitiços do livro para deixar louca e atordoada. Peguei um vestido dela e costurei uma boneca de pano. Passei sangue de galinha nos olhos da boneca e em seguida arranquei a cabeça da boneca com uma faca e substituí a cabeça da boneca por uma cabeça de galinha. E depois eu disse umas palavras cabalísticas e enterrei a boneca de cabeça para baixo em uma encruzilhada. Esse feitiço foi tiro e queda. A minha mãe, quando se recuperou fisicamente, ela ficou louca. Dizia coisas desconexas e sem sentido. Conversava sozinha. Outras vezes dizia que via o diabo. E quando ia se alimentar, ela sempre via lavras na comida. Um certo dia, ela saiu à noite pela fazenda gritando nomes obscenos e de baixo calão. Todos ficaram a observando e quando, de repente, um redemoinho surge do nada, exatamente onde ela estava. Tamanho foi o redemoinho que a arremessou para longe. Ela caiu e quebrou o pescoço. Eu não pude acreditar no que aconteceu. Aquele não era eu. Eu não poderia matar a minha própria mãe. E no fundo, eu me sentia culpado, mesmo depois de todas as humilhações e maldades que ela fez comigo. Pensei diversas vezes em contar tudo o que estava acontecendo para Aline, mas por medo da rejeição da parte dela, eu resolvi esconder os fatos. Eu amo muito a Aline. Não penso em outra coisa a não ser nela. Ela é o amor da minha vida e eu quero passar a minha vida inteira com ela. Depois da morte da minha mãe, o sítio ganhou fama de assombrado. Os empregados do sítio, com suas crendices, sempre diziam que aquele redemoinho era obra do Saci. E outros diziam que aquela mulher, por ser muito ruim, o diabo veio a buscar pessoalmente. Seu velório ocorreu por volta das 9 horas da noite do dia seguinte. E lá estava o homem que a namorava. Ele demonstrou muito amor pela minha finada mãe e se despediu dela com palavras românticas. E no final ele disse que, se pudesse, ia junto com ela. Então eu logo pensei, se pudesse, você pode e vai. Logo em seguida, eu saí para pensar em algo para poder emboscar aquele homem. E depois do velório, ele pegou seu carro, que era um Fusca, e foi embora. Nesse momento, eu já havia me transformado na fera. E quando ele vinha pela estrada, eu apareci repentinamente na frente do Fusca. Ele, no susto, jogou o carro para o lado e acabou saindo da estrada e entrando com o carro no mato. Foi uma questão de tempo. Eu sabia que ele iria sair do carro a qualquer momento e me mantive escondido. E foi o que aconteceu. Cerca de 3 minutos depois, ele sai do carro. Foi tempo suficiente para eu correr até ele e o golpear até a morte. Eu estava faminto, pois quando estou no estado de fera, a minha fome aumenta 10 vezes mais. Então aquele dia foi a primeira vez que provei carne humana. E confesso aqui nesse caderno que não existe nada melhor do que carne humana. No outro dia, quando acharam o corpo do homem dilacerado, todos atribuíram o fato a superstições e crendices. Disseram que ele desejou ir junto com a sua amada e assim aconteceu. Outros até disseram que o cão negro do inferno veio ceifar a sua alma. Bom, depois que provei carne humana, eu não conseguia mais parar. Comecei a atacar e matar pessoas desavisadas que passavam pelas estradas na madrugada, como bêbados e viajantes. Mas para o meu azar, certa vez
uma mulher que embosquei conseguiu fugir, pois no momento em que eu a atacava, ela começou a gritar e, para sua sorte, havia um carro passando no exato momento naquela hora da madrugada. Eu não fui precavido quanto a isso, pois era quase impossível passar carro por aquelas estradas. Mas, além do motorista parar para ajudar a moça, ele ainda estava armado. Eu corri para o mato e ele fez alguns disparos sem sucesso. Ele não tinha visto perfeitamente que a fera que atacava a moça era um lobisomem, mas a moça tinha certeza do que viu e relatou a todos ali das redondezas. Foi o suficiente para todos terem certeza que havia um lobisomem atacando na região. Alguns homens fizeram até uma caçada noturna ao lobisomem, mas sem sucesso. Eu tive que dar um tempo em minhas atividades, mas eu não conseguia ficar sem comer carne humana. Tanto era a minha abstinência que eu me transformava na fera naturalmente em noites de lua cheia. Eu nem precisava de cravar o punhal no tronco da árvore. A minha fome e desejo de comer carne humana era insaciável, mas o meu amor a Aline era muito maior. Então eu passei a resistir por ela, por Aline, o amor da minha vida. Estava decidido a me casar com ela e ir embora com ela para bem longe. Mas o que eu mais temia aconteceu hoje. Estou muito arrasado. Aline se casou com um fazendeiro rico. Por que ela fez isso? Não acredito que foi por dinheiro, pois Aline nunca foi ambiciosa. Talvez o seu pai a tenha obrigado, eu não sei. Mas uma coisa eu juro, eu vou matar esse cara que roubou a minha amada. Eu vou comer o seu coração e vou beber o seu sangue. Ele não perde por esperar. Durante algumas noites, eu passei a rondar o sítio desse fazendeiro para me familiarizar com o local. Aproveitava que já estava lá e me alimentava de algumas de suas criações. No dia seguinte, ele sempre dava falta das suas criações, mas para minha sorte, ele não espalhou a público esse caso. Então, como já havia um tempo que o lobisomem não atacava mais pessoas pelas redondezas, todos passaram a acreditar que a tal fera tivesse ido embora para sempre. Um certo dia, eu recebi um bilhete de Aline, que me foi trago por um dos seus empregados. No bilhete dizia que ela casou forçada, estava muito infeliz, e ela queria fugir nessa noite, e que eu a encontrasse na saída da fazenda. Ela não sabia o horário que apareceria, mas era para mim a esperar que assim que ela tivesse uma brecha, ela sairia. Cogitei a ideia de ser uma emboscada do seu marido para me pegar, mas eu não deixei de ir. E fiquei ao longe, observando para ver se ela apareceria. Logo eu percebi que havia uns homens de tocaia, que parecia esperar alguém. Não pude fazer nada, pois Aline já estava ali. E logo de repente apareceu seu marido, e a começou a espancar, enquanto seus empregados só observavam ao longe. Eu não podia deixar isso acontecer. Meu ódio foi tremendo que eu me transformei na fera e parti para cima desse covarde. Naquele momento, eu sabia que iria morrer, mas morreria com honra, protegendo a quem eu amo. Ataquei o coronel e travei uma luta sinistra com ele. Eu o teria matado facilmente, se ele não tivesse me golpeado com um punhal. E mesmo assim o teria matado, se os homens que estavam de tocaia não tivessem aparecido atirando em mim. Depois de tomar vários tiros, olhei no fundo dos olhos de Aline e disse adeus, sem dizer uma palavra. Com minhas forças se esvaindo, eu corri para a mata. E para minha sorte, ninguém veio atrás de mim. Depois de 10 minutos, eu voltei à forma humana. E isso era ruim, pois eu sabia que isso significava que as minhas forças estavam se esvaindo.
e eu não teria muito tempo de vida. Então eu corri para uma gruta estreita, que ficava ali perto de onde eu estava. Neste lugar, eu guardava o meu caderno de anotações, lápis, velas, fósforos e alguns utensílios mágicos. Rapidamente, usei algumas ervas mágicas e fiz algumas rezas em meus ferimentos, mas parece que não estava surgindo efeito. Decidi descansar um pouco e esperar para ver se funcionava. Tentei me manter acordado escrevendo essas coisas que aconteceram agora há pouco. Se eu não sobreviver, eu quero que a Aline, somente ela, fique com as minhas anotações e com este meu livro. Eu estou muito mal, mas com sorte eu consigo andar até em casa e deixar esse caderno junto a esse livro para o meu irmão entregar a ela. Deixarei escrito na capa de ambos que é para ser entregue a Aline. Já tem quase 1 hora que estou aqui nessa gruta perdendo sangue. As ervas mágicas funcionaram no começo, mas parece que agora estou com hemorragia. Tentarei chegar até em casa para me despedir dos meus irmãos, mas vejo sombras à minha volta, e a poucos metros à minha frente eu vejo um enorme cão negro do inferno. Eu sei o que ele quer. Ele quer a minha alma.